Amém, pastor Edson. Está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ok? Que bom. Que lindo testemunho, pastor. Que lindo testemunho. Muitas vezes o Senhor vai realmente nos chamar mais cedo. Às vezes a gente se programa para acordar na madrugada, tal horário para a gente buscar, porque o sol nunca pegava Jesus na cama. Nunca. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz que quando ainda era alta madrugada, algumas traduções dizem assim, quando ainda estava escuro, o Senhor se levantava, se retirava para um lugar deserto e ali ele orava. E Jesus não dependia do poder dele para vencer Satanás. Ele dependia constantemente do poder do Espírito Santo na sua comunhão com o Pai. E é assim que nós devemos agir também da mesma maneira. Então, quando a batalha vai ser mais intensa, é claro que às vezes a gente se programa para um horário e Deus nos chama num horário mais cedo. Ele nos acorda mesmo mais cedo, pastor. Que lindo testemunho, viu? O próprio Senhor Jesus, muitas vezes, quando ele sentia que a batalha seria mais intensa, ele orava mais. Há casos nas Escrituras que Jesus orou durante 9 horas. Aquele episódio em que Jesus vem andando sobre o mar para socorrer os discípulos, ele orou 9 horas naquele episódio. Ele foi do pôr do sol até a 4ª vigília da noite, ou seja, até depois das 3 horas da madrugada. Então, das 6 horas da tarde, perto das 6 horas, quando o sol se pôs, até a 4ª vigília da noite, depois das 3 da madrugada. Jesus esteve lá no monte orando, buscando, intercedendo, orando. E há casos também na Escritura, escrito, né, se eu não me engano, é Lucas capítulo 13, que Jesus orou durante a noite inteira, passou a noite inteira em oração, quando ele foi escolher os apóstolos, os 12, né? Ele orou a noite toda, a noite inteirinha. E, queridos, é assim a nossa vida. Daqui para frente não tem mais retorno. Eu sinto que na minha vida não tem mais volta, é daqui para frente. É num crescendo, e nós precisamos crescer. Deus nos mostra um nível aqui em cima, nós estamos aqui embaixo. E aí a gente começa subindo na nossa escala da fé, até chegar aqui. Quando chegou aqui, aí você fala assim, cheguei, Senhor. Aí Deus fala assim, parabéns, filho, agora sobe aqui. E aí você tem que continuar crescendo. E essa é a nossa vida cristã. Sempre crescer, sempre avançando. Louvado seja Deus, pastor. Queridos, eu disse para vocês que eu ia mostrar a minha família ontem para vocês, né? Estava lá em Cuiabá ainda, na casa do pastor Valmir Rosa, que nos recebeu muito bem lá. Fomos muito bem hospedados, eu e minha esposa, pelo pastor Valmir, a esposa dele, a Leninha. E hoje nós já estamos de volta aqui em casa. Agora, no meu computador aqui, dá para a gente compartilhar uma tela para mostrar aqui para vocês uma foto da minha família, né? Aqui, ó. Essa é a minha família. Tá? Eu, minha esposa e meu filho Daniel Lucas. Hoje está com 17 anos, daqui a pouquinho vai para 18 anos. Eu vou contar um pouquinho da experiência dessa foto aqui também para vocês, mas isso durante a semana agora, tá bom? Antes, porém, queridos, eu estava lendo, sempre lemos alguns textos da Bíblia, né? E hoje eu queria ler com vocês o que está em Oséias, no capítulo 6. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. A palavra de Deus, no versículo 3, diz assim, ó. Oséias é um dos profetas menores. Logo após o livro de Daniel ali, Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, esse verbo conhecer, ele é muito utilizado nas Escrituras Sagradas. E justamente quando a gente fala para conhecer a Deus, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala assim, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus
todo-poderoso, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João 8, verso 32. E vários outros textos, né? Por exemplo, na parábola das 10 virgens, quando as 10 virgens loucas, as loucas, né? As imprudentes, que não tinham azeite suficiente para aguardar o noivo chegar, essas virgens loucas, quando chegam, depois que o noivo entrou, fechou a porta, estava lá já na festa do casamento com as prudentes, as loucas, as imprudentes chegaram para bater na porta, e aí o noivo sai lá fora e diz assim: eu não conheço você. Olha aí o verbo conhecer de novo. Eu não te conheço. E elas disseram: deixe-nos entrar, Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Ele diz: eu não te conheço. E aí, queridos, esse verbo conhecer, ele está muito ligado na experiência com Deus. Ter uma experiência com Deus. Não conhecer apenas cognitivamente, conhecer pelo entendimento, porque eu sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus porque Jesus é Salvador. Cognitivamente a gente sabe. Ele é Salvador, ele é rei, ele veio na terra, ele morreu por mim, ele ressuscitou no terceiro dia, ele subiu aos céus. Isso é uma espécie de conhecimento. Conhecimento intelectual, conhecer cognitivamente. Mas o conhecimento do que a Bíblia fala e o conhecimento do que Jesus está dizendo não é conhecer cognitivamente. Porque se você falar assim: conhecereis a verdade vos libertará. Tá, eu conheço a verdade. Mas ela está me libertando? Dá para você entender que é diferente? Quando diz assim, vida eterna é essa, que te conheçam a ti, quando Jesus falou, como único Deus verdadeiro. Eu conheço Deus. Eu sei que Deus é o Criador, eu sei que Ele me ama, mas é esse tipo de conhecimento que Deus espera que eu tenha, porque se for esse tipo de conhecimento, até o ateu vai ser salvo. Porque se você fala para ele: você conhece a religião cristã, você conhece o Deus da religião cristã? Ele vai dizer: não, eu conheço, é um Deus falho, um Deus falso, esse Deus fez isso, esse Deus morreu na cruz, esse Deus que o cristão fala. Esse tipo de conhecimento não salva. O conhecimento que a Bíblia fala é o conhecimento por experiência, é o conhecimento por conviver, e conviver tão intimamente, tão próximo, num relacionamento tão íntimo, que você é transformado por esse Deus. Você é mudado por esse Deus. Quando eu falo assim, se eu perguntar aqui para o pastor Edson Loura, né, eu falar para ele assim: pastor, o senhor conhece a Érica, minha esposa? Se eu mostrar aqui para você de novo a foto e disser assim para você: irmão, você conhece a Érica? Essa é a Érica, a minha esposa. Se eu falar: você conhece o Daniel? Esse é o Daniel, meu filho, tá certo? Você está vendo aí. Agora você conhece, você já viu a imagem, você conhece. Agora, se eu disser para você: eu conheço a Érica, não é um conhecimento apenas cognitivo, é um conhecimento por experiência de um relacionamento, de conviver junto, de estarmos juntos. Então, eu conheço a Érica de uma maneira diferente do que todos vocês conhecem, do que o pastor Edson conhece a Érica. Eu conheço a Érica, porque nós temos um relacionamento, e é esse tipo de conhecimento que Deus espera. Então, quando ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer, porque esse conhecimento por experiência, por relacionamento, não tem fim. Ele é crescente, ele vai avançando, e é isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente conheça a Deus por experiência, por conviver junto com Ele, por ter um relacionamento com Ele todos os dias, todos os dias. Então, queridos, deixa eu compartilhar com você uma experiência minha, né, da minha vida, daquilo que Deus tem me ensinado. Eu venho de uma família, como eu disse para vocês, uma família de 5 irmãos. Um acabou falecendo. O pai era pedreiro, a mãe dona de casa. Mal sabia ler e escrever. Ficamos em 6 na família. E 6 bocas para comer todos os dias. Café da manhã, almoço e janta. E não tinha muito luxo lá em casa. Eu não me lembro de ter faltado comida, faltar uma refeição, alguma coisa assim, mas não tinha muito o que comer.
E eu me lembro também, queridos, que muitas vezes em casa a mistura era mandiopan. Você sabe o que é mandiopan? Os mais antigos aqui, eu acho que vão saber o que é mandiopan. É uma casquinha assim, ó, de trigo, que você joga no óleo fervente, assim, ele entorta, assim, rapidão, assim, você tem que tirar rápido da gordura quente ali, senão ele queima, né? Ele já frita rápido, você tira e coloca de lado. E aí a mãe jogava sal em cima, e muitas vezes em casa a mistura era arroz, feijão e mandiopan, para ter alguma coisa ali em cima do arroz para comer, alguma coisa diferente, porque era baratinho, super barato, e a mãe comprava uma caixinha, fritava tudo aquilo ali e colocava lá para a gente comer. E eu me lembro também, quando criança, queridos, eu cresci, parece um salgadinho realmente. Eu me lembro quando criança, eu cresci desde criança com um trauma na minha mente, porque a mãe nos levava para a missa nos domingos e eu passava assim na frente dos bares, às vezes de um restaurante, sentia o cheiro da comida que vinha de lá e eu queria comer aquela comida. E não tinha dinheiro. O pai não tinha condição de pagar aquela comida. Era um cheiro diferente. Era um cheiro diferente a comida do restaurante. E eu sentia aquele cheiro e eu falava, vamos comer, vamos entrar aqui, vamos comer. E a mãe falava, não. O pai falava, não, tem comida lá na panela, lá em casa. Mas não era aquela comida que eu queria comer, era comida de fora, era comida do restaurante. E, queridos, isso fez com que eu crescesse com um trauma na minha mente da seguinte maneira. Eu tenho um trauma aqui. Se eu não tenho dinheiro para comer fora, eu estou ficando pobre. Eu sou pobre, porque nós éramos pobres, porque nós não tínhamos dinheiro para comer fora. E era sempre aquela comida que tinha lá em casa. E eu cresci dessa maneira. Quando eu me tornei mais jovem, sim, que eu formei no segundo grau e fiz contabilidade, aí eu comecei a trabalhar na contabilidade. Por profissão, eu sou contador. Amo contabilidade. Trabalhei durante 5 anos na contabilidade. Eu fui supervisor de contabilidade de uma média grande empresa na minha cidade, em Mojimirim. Gosto muito de contabilidade até hoje, mas Deus me tirou de lá, de trás dos papéis, dos números, e me trouxe para o ministério. Como pastor, eu nunca vou ganhar o que eu ganharia como um contador. Eu tinha um sonho de montar um escritório de contabilidade, ou então passar num concurso público, federal, e ser um funcionário federal, e assim ter uma carreira na contabilidade, porque é o que eu gosto de fazer. Por profissão, eu sou contador, e sou casado com uma contadora. A Érica também é contadora, que também fez contabilidade. Porém, queridos, quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Quando eu tinha, em média, 21, 22 anos de idade, eu ganhava em torno de 10 salários mínimos. O salário mínimo hoje é em torno de R$ 1.200. Então, você multiplica. Eu ganhava com 21, 22 anos em torno de R$ 12.000. Aí eu comia fora. E eu comia muito fora. Eu não ia almoçar em casa. Eu ia para o restaurante. E, na época, o restaurante não tinha esse negócio de self-service. Era tudo à la carte ou comercial. Não sei se você conhece essa expressão, comercial, né? Mas eu não comia a comida simples num comercial. Eu queria comida requintada, do à la carte. Então, esses tipos de filé Chateaubriand, filé à cubana, filé à moda da casa, filé parmegiana, filé à milanesa, tudo quanto é tipo de comida assim, requintada, eu comia. Era o melhor que o restaurante podia oferecer. Porque eu tinha dinheiro, eu podia gastar. Então, agora, queridos, aquele trauma sumiu. Aquele trauma tinha sumido da minha mente. E Deus me tirou de lá da contabilidade e me trouxe para o ministério. E como contador, queridos, eu nunca vou conseguir ganhar o que eu ganharia como contador. Como pastor, eu nunca vou conseguir ganhar o que eu ganharia como contador. Só que esse trauma me persegue até hoje. Até hoje ele me persegue. Porque como pastor, quando eu comecei no ministério, eu pensei assim, bom, eu vou estar com vontade de comer alguma coisa, mesmo que eu não tenha fome, mas se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu preciso ir lá no restaurante comer. Porque senão eu estou ficando pobre. Se eu não tenho dinheiro desde criança, cresceu esse trauma na cabeça.
Se eu não comer, eu estou ficando pobre. Eu estou ficando pobre. E como pastor, o salário do pastor não é igual ao salário de um contador. E aí o que acontecia? Eu ia para o restaurante que comia e eu saía, e a Érica até brinca comigo, né? Porque ela fala assim, mas não é isso que faz você uma pessoa rica, não é esse padrão para definir se você é rico ou não. Mas eu saía do restaurante pensando assim, olhando para as pessoas que estavam no restaurante, pensando assim, ó, eu comi no restaurante, eu sou rico. É isso que está na minha cabeça, é isso que está gravado na minha cabeça. E é difícil sair disso. E Deus, o Senhor Jesus, teve que ir me mostrando devagarzinho na minha mente tudo que está bagunçado, tudo que está errado aqui. E foi nos momentos a sós com Cristo que eu comecei a entender isso. Eu comecei a mudar isso. E porque eu via para o restaurante e comia muito, né? E sempre comendo, e às vezes nem, né? Não é nem porque estava com fome, é porque estava com vontade de comer alguma coisa diferente, com vontade de comer alguma coisa diferente. E muitas vezes eu descontava na comida, o comer, o prazer que eu tinha era comer, e descontava na comida esse prazer, ia buscar na comida esse prazer para me livrar do estresse do trabalho, do estresse da luta do dia a dia, o estresse do ministério, e eu ia para a comida. Então, o prazer que eu tinha, vinha estressado para casa, ia comer fora. Ia comer fora para ficar aliviado. Então, aquele momento que eu ia sair para comer, nossa, era uma alegria tremenda, uma alegria fantástica. Só que depois, quando eu voltava de lá, do restaurante, parece que a alegria tinha ficado lá no restaurante. E o pior, aí vinha a culpa por ter comido e gastado um dinheiro que eu não tinha. Porque agora, como pastor, eu não ganho mais como contador. E acumulava-se o quê? Dívidas no cartão de crédito. Dívida, mas não tinha um mês, queridos, durante todos os anos do ministério, que eu tinha a conta que ela não tinha estourado, que ela não vinha com o déficit na conta, a conta sempre no vermelho. Sempre no vermelho. Quando caía o salário, caía para pagar a dívida que já vinha se arrastando do mês passado. E no cartão de crédito. E muitas vezes, queridos, eu me estressava com isso, porque a Érica até falava assim, acho que a gente gasta mais do que a gente ganha. Eu dizia, não, a gente não gasta mais do que a gente ganha, pode ficar tranquilo. Mas não tinha como, queridos. E parece que tinha uma venda nos meus olhos, assim, que eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia enxergar. E o pior, aqui eu mostrei para vocês ontem, vou mostrar de novo, então. Olha como que era o pastor Orlando. Dá uma olhadinha para você ver como que era o pastor Orlando, tá? Esse é o pastor Orlando. Esse era o pastor Orlando. Tá vendo? Inchado, gordo, porque comia demais, esse trauma que vinha da minha infância. E olha, eu estou dizendo para vocês aqui, é da minha experiência, eu não estou falando que você está errado na sua experiência. Estou falando que a minha experiência era essa. Eu era cheio de doenças por comer demais, por descontar na comida, comer de forma desregrada. Apenas aquilo que agradava o paladar, ou seja, não era nutrientes vivos que me agradava o paladar, o que me agrada até hoje, né? Não é nutrientes vivos. O que é nutrientes vivos? Aquilo que a terra produz, alimentos vivos, né? Frutas, verduras, legumes, não, queridos. Era doce, tudo aquilo que realmente dá aquela dopamina, né? Muita gordura saturada, aqueles alimentos que no paladar eles são agradáveis, mas que eles não te dão energia, eles não produzem energia no seu corpo. Eles não te dão, eles não refazem a energia do seu corpo. Muito pelo contrário, eles roubam a energia. Entende? Então, alimentos muito calóricos, com muita caloria. E isso acabava deixando o meu corpo enfermiço. Aqui tem uma foto dos adolescentes, olha só. Os adolescentes tiraram essa foto lá em Naviraí, faz pouco tempo, não faz muito tempo não, queridos. Eu estava afogando aqui com uma bolinha de queijo, para você ter uma ideia. E eles tiraram uma foto aqui, eu sentado na cadeira ali em casa, num pequeno grupo dos adolescentes.
E aqui uma foto com o meu filho também, né? Com o Daniel, um pouco mais jovem, né? Logo que eu cheguei em Naviraí. Então, queridos, é como eu disse para vocês, no passado aí eu tinha pressão alta, já fazia 6 anos que eu estava tomando medicamento para pressão, tinha diabetes, eu estava já, como eu disse, com insônia, não dormia direito à noite, sabe? Era 30 vezes acordando na noite, dormia um soninho picado de um lado para o outro, dores pelo corpo, dores. Às vezes eu estava no banheiro assim, eu ia lavar o pescoço com sabonete, que assim eu fazia esse movimento aqui com essa mão, eu soltava o sabonete porque doía o ombro aqui, ó. Uma dor terrível aqui, eu não conseguia fazer esse movimento. E ficava constantemente, né? Com dores de cabeça, com enxaqueca, sabe? De 3 a 4 vezes na semana, por semana, com fortes dores de cabeça, fortes dores de cabeça. A ponto de eu chegar a tomar um comprimido de pirona, um só não estava resolvendo. Aí eu comecei a tomar 2, abria 2 comprimidos na mão assim e tomava. E 2 já não estava conseguindo mais, eu estava abrindo 3 comprimidos. Eu estava tomando de 3 dipironas de uma vez para segurar as dores de cabeça. Isso tudo aconteceu comigo, estou falando para você de uma experiência minha. E eu comecei a entrar no tal do burnout, uma sigla em inglês que significa esgotamento, né? Burnout, né? Queimar completamente, né? Esgotar, você esgota. Ele não é a depressão, mas ele te leva a uma depressão profunda. É o esgotamento das forças físicas, das forças intelectuais, das forças emocionais. É um esgotamento do ser humano. Isso porque quando você tem um estresse muito forte, uma correria muito grande, pessoas que se envolvem muito com outras pessoas no trabalho, professores, advogados, pastores, médicos, eles estão muito sujeitos a ter esse tipo de doença, o burnout, que é o esgotamento. E eu estava assim, nessa situação, dessa maneira. Até que o Senhor Jesus me proporcionou um tratamento de saúde natural. E nesse tratamento de saúde, ele me lembrou. Ele falou comigo fortemente, mas muito forte. E ele falou assim, ele me lembrou dos 8 remédios da natureza. E ele disse assim, ó, o primeiro remédio é o confiança em Deus. E confiança em Deus não é você dizer para as pessoas eu confio em Deus. Porque qualquer pessoa que você parar na rua e perguntar, você confia em Deus? Ela vai falar, eu confio. Mas não é você dizer eu confio em Deus. Ele disse assim para mim, bem forte, ele disse assim, ó, confiança em Deus é os momentos a sós comigo. Você vai me conhecer no relacionamento que nós vamos ter, para ter confiança, para você ter uma vida de comunhão comigo, para estarmos juntos. E foi nesse período, queridos, que eu comecei a acordar mais cedo nas madrugadas para buscar ainda mais em oração. E eu estava um dia na madrugada clamando ao Senhor, pedindo para Ele me curar, quando Ele começou a me lembrar também, queridos, Ele disse que Ele iria me curar realmente. Só que Ele começou a me lembrar dos mesmos sintomas que eu tinha, eram os mesmos sintomas que Érica tinha. A Érica só não estava com excesso de peso. Mas a Érica, ela tem diversos traumas na vida dela que vêm desde a infância. E eu vou contar essa segunda parte da experiência amanhã. Essa segunda parte da experiência. Mas Érica também tinha problemas, tem problemas sérios de saúde. Mas o problema de Érica vem da área emocional, dos traumas emocionais que Érica tem desde a infância, queridos. Desde a infância. Eu tenho traumas na minha infância. Como eu disse, eu contei um trauma aqui para vocês, por exemplo, que é esse trauma da comida. Se eu não estiver comendo fora, eu estou ficando pobre. E como eu falei, Érica até disse assim, mas não é isso que diz se você é rico, se você é pobre. Mas é um trauma que eu tenho desde criança. Porque se eu não for comer fora, eu não tenho dinheiro. Como meu pai não tinha dinheiro, então nós éramos pobres por causa disso.
porque nós não tínhamos dinheiro para comer fora. Então, para que eu não me sinta como meu pai, pobre, eu tinha que comer fora, eu tinha que ter alguma coisa, algum alento, e isso me dava alegria. Só que acabava com a minha saúde, estava destruindo a minha saúde, acabando com a minha vida. E algo assim que era uma venda nos meus olhos, uma venda. Mas o Senhor Jesus, ele vai devagarzinho, ele vai entrando na nossa vida, ele vai mostrando. E algumas pessoas dizem assim, mas é complicado ouvir Deus falar com a gente. Não, não é difícil você ouvir Deus falar com você. O difícil é você obedecer quando Deus fala com você. Esse é o mais difícil. Não é complicado você ouvir Deus falar. O mais difícil é quando ele fala, porque ele nunca fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Ele fala aquilo que a gente está precisando ouvir. E aí ele entra, quando você permite ele entrar, ele entra para transformar a nossa vida. Por isso que eu tenho que colocar tudo no altar e contar tudo para ele, contar tudo sem reservas. Érica até tem uma frase interessante, né? Porque quando você não coloca no altar, quando você não abre o coração e fala a verdade que está aqui dentro, quando você não rasga o coração ali, abrindo o coração realmente para o Senhor, é como se Satanás surgisse no palco da história e dissesse assim, o Senhor não pode entrar para resolver, porque ele não pôs tudo no altar. Ele não contou tudo. Eu não fui sincero com Deus, entende? Então você precisa ser o mais sincero possível. E rasgar e abrir o coração e colocar diante do altar. Eu comecei a orar e clamar nas madrugadas e suplicar ao Senhor. E aí o Senhor começou a entrar na minha vida e começou a mostrar, filho, olha, você tem que fazer assim, 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 dessa maneira. E ele vai orientando. Agora, quando ele orienta, você precisa seguir. Só para dar uma pincelada aqui lá na frente, né? Hoje, acabaram-se as dívidas e hoje tem um pouquinho de dinheiro no banco guardado. Hoje tem dinheiro no banco guardado. Coisa que nunca aconteceu na minha vida. Coisa que nunca aconteceu na minha vida. Então, tem uma reservinha lá. Então, queridos, o que acontece? Na nossa experiência, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer. E abrir o coração para Deus é permitir que ele entre para conhecê-lo. Então, ir diante do Senhor e abrir o coração e contar tudo. Como eu disse para vocês, Érica também vem de traumas na infância. Eu vou contar só um pouquinho da experiência de Érica aqui, porque não vai dar tempo para a gente contar tudo, e aí a gente precisa continuar amanhã. Só que amanhã eu vou contar todos os detalhes da nossa vida, na nossa experiência, no nosso casamento, como que o Senhor Jesus entrou e mudou muita coisa que estava errada no meu lar e no meu casamento, na minha vida, na minha experiência com Érica. Érica, ela nasceu em Campo Grande. Ela é filha de uma paraguaia. E a mãe da Érica também vem de traumas muito fortes, né? Então, a mãe da Érica não tinha muito para oferecer a ela, porque ela já vem com traumas da sua infância, né? Ela foi criada por uma família que não é a família dela. A mãe biológica da mãe da Érica, a avó da Érica, ela não conhece. A mãe da Érica não conhece a mãe biológica. E foi criada por uma família, né, lá no Paraguai. Quando ela cresceu um pouco mais, ela veio morar no Brasil e veio para a cidade de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. E ali ela conheceu o pai da Érica, né? E a Érica nasceu no fruto de um relacionamento de 3 encontros apenas, do pai da Érica com a mãe da Érica. Só que o pai da Érica não casou-se com a mãe da Érica. Ele teve o relacionamento ali, a conjunção carnal, e depois ele continuou a vida dele e deixou a mãe da Érica, e a mãe da Érica teve ela, e o pai dela mesmo só registrou a Érica depois que ela fez 21 anos de idade. Lá, uma vez ou outra, ele ia lá na casa, via como é que estava a situação, dava uma cesta básica, ajudava alguma coisinha, mas era assim, imagina um leito de um rio seco, sem água, e você joga um balde d'água nesse leito de rio seco. Faz alguma diferença?
vai molhar ali onde caiu o balde d'água, mas logo seca de novo. E era assim que acontecia na vida de Érica desde a infância. Érica, para você ter uma ideia, até os 7 anos de idade, ela não foi criada com a mãe também. A mãe tinha que trabalhar fora e deixou ela com um tio, numa cidade a 60 quilômetros de distância, de Dourados, na cidade de Rio Brilhante. Só que o tio também tinha que trabalhar. O tio não era casado, o tio tinha que trabalhar. E saía e deixava ela em casa. Você imagina uma criança até os 7 anos ser criada dessa maneira, sozinha. Ela ficava com um primo em casa. Então, tudo aquilo que você imagina que possa ter acontecido, aconteceu. E é isso mesmo, abuso, abuso. Ela passou por abuso na infância. Então, os traumas que Érica tem são traumas muito mais agressivos na sua parte emocional, na sua vida emocional, do que a minha vida emocional. Eu tenho traumas? Tenho, mas os traumas de Érica são muito mais agressivos. Porque quando você é criança, você não se dá conta do que está acontecendo com você. Agora, quando você pega a idade adolescente, na adolescência, na juventude, você começa a ter consciência do que fizeram com você na infância. E aí começa a luta emocional, aí começa a raiva, começa o rancor, começa o ódio, porque é só quando você começa a ter maturidade que você tem consciência do mal que te fizeram quando você era criança. Quando é criança, você não sente isso, você não sente esse mal. Você nem tem muita maturidade para discernir isso. E depois que Érica cresceu, queridos, ela começou a se dar conta de tudo que havia acontecido. Então, os traumas dela são muito mais agressivos da sua infância, da sua juventude, né? Da baixa autoestima, né, que ela tinha, e cresceu com isso, né? Sendo uma moça assim que não demonstrava. Ela procurava não demonstrar e sempre tentando agradar as pessoas, sempre querendo fazer o máximo para agradar as pessoas, para se sentir útil. Porque não apenas esse trauma, mas muitos outros traumas que ela teve, né? De apanhar todos os dias do primo, apanhar todos os dias dele. Então, assim, sempre para querer agradar, sempre para querer fazer o que é certo, para não causar constrangimento nas pessoas. E Érica também tem os testemunhos dela. Ela já esteve testemunhando aqui na família Ide. Mas ela conta, e não é fácil para ela também contar, não é fácil para a gente abrir o coração para que eu conte o que aconteceu na minha vida, dentro da minha casa. Não é fácil para Érica contar o que aconteceu com ela. Mas a gente conta, porque o Senhor Jesus nos leva a contar para que a glória seja dele, eu disse para vocês, para que ele seja glorificado. Então, quando a gente fala, não é para você dizer assim, nossa, olha o pastor Orlando, olha a irmã Érica. Não, você tem que olhar para Jesus, olhar para Cristo, olhar para Jesus. E eu me lembro que nessa época, quando eu estava orando, o Senhor Jesus começou a me lembrar de todos esses traumas na vida da Érica e dizer que eu potencializava esses traumas na vida dela. De que maneira? Lembra que eu falei para vocês o estresse que eu tinha por causa das dívidas, o estresse por causa do trabalho, de ter que lidar com os problemas da igreja, do trabalho da igreja, problemas que vinha para a gente resolver. E tudo isso, queridos, na frente dos irmãos, eu usava máscaras. Aí eu mostrava que estava tudo bem, que eu estava ali para resolver, que eu amava os irmãos, amava a igreja, usando máscaras. E aí, quando eu chegava em casa, eu tirava essa máscara. E aí eu era quem realmente eu era. E todo o estresse eu descontava em casa, em cima da Érica, em cima do Daniel. Toda luta, toda angústia que eu sofria dentro de mim, inclusive pelas dívidas, né? Eu causava a dívida, eu provocava a dívida e jogava a culpa em cima da Érica.
O Senhor Jesus teve que entrar, queridos, quando eu comecei a clamar e comecei a orar e comecei a buscar, conhecer e prosseguir em conhecer, em crescer no relacionamento com o Senhor Jesus. E ele não vem assim para acusar. E quando o Senhor Jesus fala conosco, entenda, queridos, ele não fala como a gente fala, né? Acusando, dizendo, ó, você está errando assim, você está fazendo isso de errado. Não. Queridos, é uma voz tão suave, é uma voz tão meiga, que até para nos repreender é com carinho, você se sente repreendido com amor, você se sente repreendido com misericórdia. E ele mostrou para mim tudo o que eu estava fazendo de errado. E tudo o que eu estava provocando na vida da Érica, potencializando todos os traumas dela. Eu vi os cabelos da Érica caindo, mechas de cabelo, aquelas falhas enormes assim. Eu pensava, não, tem que levar ela no médico para ela ver esse negócio capilar aí. Não tenha nada disso, queridos. Isso era tudo emocional dela que estava sendo destruído cada dia. E quem potencializava isso? Eu, pelas brigas, eu, pela maneira como eu tratava. A Érica chegou a dizer para mim, certa vez, queridos, com muita tristeza eu falo isso para vocês, com muita tristeza. Ela disse assim, você matou o amor que eu sentia por você. E na hora, sabe o que eu fiz? Eu revidei mais ainda. Eu olhei para ela e disse assim, e você não mata o amor que eu sinto por você? Ela baixou a cabeça e ficou quieta. E era sempre assim, queridos, sempre assim. A tal ponto da Érica dizer assim, que ela não se separou de mim. Quando você ouve o testemunho, ela vai dizer, ela fala, eu não tenho vergonha de dizer isso. Ela só não separou de mim para que o Daniel não ficasse sem um pai. E o Daniel passasse também, possivelmente, por abusos. Ela não queria que o Daniel passasse pelo que ela passou quando criança. Então, ela suportava aquela situação dentro de casa. Ela dizia, o dia que o Daniel crescer, depois que o Daniel fizer 18 anos, eu saio desse casamento. O Daniel faz 18 anos esse ano. Daqui a alguns meses. E pela graça de Deus, o Senhor Jesus tem restaurado o meu lar, minha família, minha casa. Amanhã eu vou contar um pouco dessa experiência para vocês, como que ele tem feito isso. Como que ele mudou. Mas eu quero dizer que seja tudo para a honra e glória dele. Tudo que eu vou contar para vocês é para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu não tenho condição de mudar. Eu não mudo meu coração. Pode o leopardo tirar as suas manchas? Pode o etíope mudar a cor de sua pele? Não sou eu que mudo. É o Senhor Jesus que me muda. É Ele que vem em mim para me transformar. Amanhã, queridos, nós vamos continuar. Eu quero contar para vocês um pouco dessa história. E contar para vocês o meu lado, porque de repente você já ouviu o lado da Érica, você não viu o meu lado ainda. E aí você vai entender quanto Deus foi misericordioso, quanto o Senhor Jesus é misericordioso e bondoso. De modo que eu gostaria de orar por você agora. E agradecer a Deus porque o meu próprio filho um dia disse para minha mãe, sabe? Para minha mãe, para minha esposa. Mãe, larga do pai. Ele só faz a gente sofrer. Vamos deixar o pai. E eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Que o meu próprio filho chegou a falar para minha esposa, larga do pai. E a gente usava máscaras, né? A Érica chegava na igreja com máscara porque ela ia contar para quem? Para quem ela iria contar a desgraça que ela vivia dentro de casa? Para os irmãos da igreja?
mostrar que a família pastoral é uma desgraça, era destruída. Ele ia contar para quem? Momentos a sós com Cristo, queridos. Foi um divisor de águas na nossa vida. Porque não apenas Érica aprendeu a abrir o coração para o Senhor Jesus e falar com o Senhor Jesus, mas eu também. Eu também. E quando você aprende, ele entra para mudar tudo. Quando é alguém que fala para você, é uma coisa. Você até entende, fala, não, beleza, realmente, eu acho que precisa mudar aqui. Mas você não faz. Agora, quando é o Senhor Jesus que fala, a palavra dele entra. Quando você ouve o Senhor Jesus falando, a palavra dele entra e divide medulas e ossos, como espada. E aí você põe em prática, porque você entende que é ele que está falando. Irmãos, eu gostaria de orar por você agora, para a gente continuar depois nesse testemunho amanhã, tá bom? Eu gostaria de orar junto com você nesse momento. Feche seus olhos. Vamos buscar a bênção do nosso Deus. Querido Pai, aqui estão os teus filhinhos, Pai. Teus filhos e tuas filhas, os quais o Senhor ama tanto. Cada um desse filho, desta filha, que está aqui agora acompanhando, Senhor, esta oração é querido, é querida aos teus olhos. E o Senhor nunca desiste de nenhum de nós. O Senhor nos ama com amor ilimitado a ponto de sacrificar o teu próprio filho, o seu próprio filho por nós. E o Senhor Jesus morreu, Pai. Ele deu a vida para que todos nós que aqui estamos agora, nesta oração, sintamos a bênção do Espírito Santo sobre nós. Porque é em nome do Senhor Jesus que nós pedimos, Pai, a Ti, batiza-nos com Teu Santo Espírito. Abre a nossa mente, o nosso coração. Habita em nós, Pai. Habita em nossa mente, em nosso coração com Teu Espírito. Muda o que está errado, Pai. Fala ao nosso coração. Quebra o vaso se é necessário, Senhor. Faz o que é preciso fazer. Mas em nome do Senhor Jesus, dá-nos o Teu Espírito e a certeza da salvação eterna, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.